Shalom! Hoje nós estamos no 14º dia e eu gostaria de falar a respeito do capítulo 44, 45 e 46. E ontem eu falei um pouco a respeito da pressão emocional que José estava sofrendo. E que pressão! Gente, que história essa história do patriarca Jacó, que agora é Israel, dos seus filhos, principalmente de José, que se tornou governador do Egito. Que coisa tremenda essa história. E aí, a continuação aqui do capítulo 44 é que José queria que os irmãos ficassem próximo dele a qualquer custo, só que ele não queria se revelar quem era. Para os irmãos de José, eles estavam sempre diante do governador do Egito. Mas a ansiedade, a angústia de se revelar para os irmãos era tão grande que José ficava usando algumas estratégias para que trouxesse os irmãos de volta para ele. E nesse momento, eles estavam pela segunda vez comprando comida, comprando alimentação com José. E José usa uma estratégia para dispensar os irmãos e depois buscá-lo. O que José manda o empregado fazer? José fala o seguinte: olha, coloca dinheiro em todas as sacolas e na sacola de Benjamim você coloca um copo de prata, do qual eu tomo, do qual eu faço uso, né? E aí assim foi feito. Quando os irmãos saíram do Egito rumo a Canaã, houve uma blitz, né? Digamos assim, uma fiscalização. E nessa fiscalização, o empregado já chegou dizendo: olha, vocês roubaram as coisas de José. E alguns dos irmãos falaram o seguinte: olha, com quem isso é um absurdo, mas pode fiscalizar. Se tiver algum roubo, que seja levado como escravo, que seja morto e nós seremos escravos. E aí na fiscalização, já sabendo que o copo de prata estaria nas coisas de Benjamim, foram todos pegos e voltaram para o Egito. Quando chega no Egito, gente, que cena especial essa aqui. Chega no Egito, José vai conversar com eles, vai falar: por que vocês me roubaram? Vocês pegaram isso, a ansiedade, a angústia de se revelar quem ele era estava crescendo cada vez mais. E de repente ele olha para Benjamim e não suporta. Há um banho de ocitocina, há um banho de dopamina que nenhum coração tão duro consegue resistir a essa porção tão intensa de dopamina e de ocitocina, que são os hormônios, né, do afeto e os hormônios da satisfação, da alegria. Elas explodem no coração de José e José revela: sou eu sou o seu irmão, vocês me venderam. E os irmãos, a Bíblia, é interessante que essa questão emocional é muito forte aí, porque a Bíblia vai dizer assim que os irmãos ficaram pasmados com essa história, eles ficaram impressionados com isso. E gente, não é exagero, mas a Bíblia diz que José chorou tão alto, nos berros, nos gritos, foi um grito, um choro de desespero, que diz lá que as casas em volta e até o palácio de Faraó ouviu o choro de José. E aí pronto, aí todos já começaram a chorar e foi aquele pedido de perdão, e os irmãos ficam entristecidos, e José fala assim: ó, não fiquem tristes, porque foi para isso que Deus me levantou, foi para matar a fome das pessoas que precisam nesse momento de alimento, né? Foi para isso que Deus me levantou, então não fiquem tristes. E aí, diante dessa revelação tão especial, o faraó fica sabendo que os irmãos de José estão ali, ele vai lá para cumprimentar os irmãos, abençoa os irmãos. E aí, irmãos, tem uma coisa muito interessante nesses trechos. Fala assim que Faraó abençoou toda a família
todos os irmãos de José. Ele dá uma peça ou algumas peças de roupa para cada um, mas para Benjamim ele dá uma porção de 5 peças de roupa e mais 300 peças de prata para Benjamim. Então foi algo assim muito especial. E até no versículo 16 eu encontrei um cidadão muito interessante que quando eles saem, eles vão embora agora para Canaã, e aí conversam com Israel. Israel fica sem acreditar, não sabe se chora, se ri, a velhice dele, ele já estava ficando cego também, provavelmente problemas seríssimos de glaucoma, não sei, de catarata, talvez uma catarata avançada, porque naquela época não tinha o conhecimento que se tem hoje, mas ele estava ficando cego e muito velho. E aí ele volta de Canaã para o Egito com 70 pessoas. E o que eu achei interessante é que no versículo 16, até um tal de Eri, Eri foi o meu ancestral, né? Tá vendo? Meu ancestral tá lá. Eles foram para o Egito. 70 pessoas. E dessas 70 pessoas, se tornaram um grande povo no Egito, e aí vai se cumprir uma profecia de que eles seriam escravos, mas isso é história para um outro dia, quando a gente estiver lendo o Êxodo. Mas o fato é que quando José chega, quando Israel chega junto lá com o Faraó, Faraó recebe, Israel ora por ele, abençoa a vida de Faraó, e aí vai acontecer a continuação da história, é o que a gente vai ver amanhã, que são os últimos dias de Israel, quando Israel abençoa a vida de cada um dos filhos, e a bênção vai ser um momento muito, muito forte, muito emocionante. Então, que história, que coisa especial, como as nossas emoções precisam estar alinhadas à vontade de Deus, como as nossas emoções elas podem ser abençoadoras ou malditas. Tome cuidado com aquilo que você fala, tome cuidado com aquilo, da forma como você age, isso pode trazer um destino bom ou um destino ruim. E a pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: Israel, ele abençoou ali todos os filhos, inclusive 2 filhos adotivos, podemos dizer assim, que são os filhos de José, Efraim e Manassés, que também receberam a bênção. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quando você recebe uma bênção, significa que você já está abençoado? Independente daquilo que você faça, a bênção vai acontecer na sua vida porque você foi abençoado. Seria assim? Amanhã a gente vê esse detalhe. Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.